Eu estudei realmente aqui entre 92 e 95, terminei o curso de eletrotécnica, trabalhei na área, estagiei, trabalhei na área, trabalhei na Cimepar e na época fiz o vestibular e fui fazer engenharia elétrica. Aí trabalhei na Ambev, trabalhei na Energisa, trabalhei na Simpol do Brasil, trabalhei no Ministério do Trabalho, trabalhei no Ministério da Previdência, trabalhei no Itamaraty, trabalhei, sou perito em Brasília, sou perito aqui. Aí fundei a Ambientec, presto serviço para meio mundo de gente. Quem vocês imaginar, a gente presta serviço. Micro e pequeno empresário é o que eu gosto mais. Depois vou explicar a vocês por quê. E pego empresas grandes. Empresa grande é ruim porque é muito chefe. E até isso vocês vão ter que administrar quando vocês terminarem o curso de vocês, tá? Mas onde é que estão as oportunidades que vocês vão ter? Não tenham dúvidas. Vocês pensam em Petrobras, em Vale do Rio Doce, em Ambev, não sei o quê. Bom de ganhar dinheiro é com micro e pequeno empresário. Por quê? Vou explicar a vocês por quê. Porque o micro e pequeno empresário, normalmente é ele. Aí, às vezes, é a mulher, o filho, tal. Mas ele tem 3 pessoas em que ele confia. O contador é Deus no céu e o contador na terra. O advogado. E, normalmente, se ele não tiver um administrador, ele tem um RHzinho. São essas pessoas que influenciam o empresário. E é nessas pessoas que ou vocês viram os 3, ou são essas pessoas que vocês vão influenciar para poder chegar no dono da empresa. Porque vocês vão trabalhar aqui e vocês não vão de cara virar gerente, de cara ser um diretor administrativo, não. A maioria aqui vai começar de baixo. Como eu comecei. O meu primeiro emprego foi como estagiário. E hoje eu trabalho para todas as empresas que eu trabalhei, hoje eu presto serviço para todas, sem exceção. Tá? E por que que isso acontece? Porque existiu uma parceria sempre, mesmo na época em que eu era empregado. Tá? Sempre, todas as empresas eu pedi demissão e todas as empresas eu expliquei os motivos da minha saída. Eu jogava franco. E é por isso que depois eu posso voltar pela porta da frente e negociar com todos. Guardem logo isso aí. Segunda coisa que eu quero falar antes de chegar nem começar a palestra ainda, viu? Tu diz a ela aí, ó, a palestra hoje vai ser boa, viu? Tá certo? Segunda coisa. Nessa relação que vocês vão ter com as empresas, não existe muito romantismo. Ou vocês vão dar dinheiro à empresa que vocês vão estar prestando serviço, ou vocês estão fora do mercado. E a vida é só dinheiro, Edmilson? Não, a vida não é só dinheiro. Mas, se vocês não derem lucro, as pessoas que vão estar contratando, boa noite, ao empresário que vai estar contratando vocês, ele vai olhar para vocês e vai dizer assim, você é caro para mim. Você pode ganhar um salário de 2, 3, 10 mil, 20 mil, ele sempre vai achar você caro. Para você reverter isso, vocês precisam mostrar a ele que vocês dão mais dinheiro para ele. E a palestra que eu vou dar hoje é exatamente sobre isso. Vocês vão convencer o patrão de vocês para ter vocês na empresa. E a gente tem várias ameaças e oportunidades para fazer isso. A legislação do Brasil ela é pesada e a gente vai mostrar como vai ser essa junção. Tá? Gravem isso. E a terceira, porque aqui tem muitos acadêmicos, a turma que senta lá atrás, normalmente não é visto. Né? Se eu estivesse lá atrás, eu vinha aqui para frente. Nos momentos empresariais que vocês vão viver, quem for tímido, está fora também. Timidez é ruim até de arrumar namorado, quanto mais no trabalho. Estou logo avisando, o mercado ele não é romântico. Vocês têm que influenciar o dono
ou o diretor da empresa, quem é a pessoa que vai contratar vocês. Esse é o segredo. Quem não cumprir isso, vai trabalhar na farmácia, no mercadinho, vai fazer só o feijãozinho com arroz, mas como administrador, não vai trabalhar. Beleza? Agora vamos prestar bem atenção na palestra, porque a professora me pediu para falar de E-Social. Eu vou falar do E-Social no final. E vocês vão perceber que o E-Social é só um detalhe, tá? Mas no final eu vou falar sobre o E-Social. Vamos começar aqui. Sustentabilidade dos negócios. Como é que você vai deixar uma empresa sustentável? O que é sustentabilidade? Eu volto a dizer, sustentabilidade, gente, não é a árvore que é verde, a não sei o quê, a floresta, o animal, o mico-leão dourado, tem nada disso. Para que uma empresa se torne sustentável, ela tem que cumprir várias coisas. Vamos lá, doutora. A sustentabilidade de uma empresa, portanto, é a sua habilidade, volta lá, é a sua habilidade de se manter no mercado de forma perene, ou por um longo tempo, o que adquire contornos de vantagem competitiva. Agora, bem rapidinho. Toda empresa, pode passar, é porque eu sou engenheiro eletricista, eu gosto dessas imagens, tá? O objetivo de uma empresa qualquer é gerar bens e serviços, é fazer uma boa prestação de serviço. Se ela conseguir fazer isso, vamos lá, doutora, ela é uma empresa economicamente sustentável. A gente vai falar sobre isso aí, tá? Quando ela proporciona lucros a seus investidores, tá? Quando ela adota políticas ambientais, ela é uma empresa ambientalmente sustentável. Mais outra. Quando ela coloca o cidadão, a coletividade, ela coloca a sua família com bem-estar, ela é uma empresa socialmente sustentável. Antigamente, pode passar, doutora? Antigamente, isso era um triângulo. Porque agora, volta lá. Porque quando começou a Lava Jato, né, foi um negócio que teve aí no Brasil, várias empresas que não cumpriram aspectos éticos ruíram. E aí, as empresas que economicamente tinham dinheiro, cumpriam com as questões ambientais, envolviam a sociedade, mas como não cumpriram as questões éticas, ruíram. E aí, no próximo slide, pode passar, sustentabilidade de uma empresa econômica, ambiental e social. Antigamente, na administração, isso era um triângulo. Então, de 10 anos para cá, isso aqui entrou mais um pilar. Se um pilar desse cair, dificilmente a empresa vai se sustentar. Dificilmente. Então, a empresa tem que ter dinheiro, mas ela tem que cumprir as questões ambientais. As empresas hoje que não cumprirem as questões ambientais, fatalmente vão estar fora do mercado. O mercado não vai querer. Deixa eu só fazer A gente hoje está num auditório em que está bem silencioso. A gente está com um ar-condicionado, um split, que não faz nem barulho. Vocês acham que isso há 20 anos atrás era verdade? Era assim? Era não. Era um ar-condicionado de janela, barulhento, ineficiente, e aos poucos ele foi saindo do mercado. Hoje não se vende mais. Não se vende mais lâmpada incandescente. Como é que era o liquidificador há 20 anos atrás? Muito mais barulhento. O próprio mercado não compra mais. Então, as coisas evoluem. E quem não evoluir, que entender que meio ambiente é importante, essa empresa, mais dia, menos dia, ela vai cair do cavalo. Prestem bem atenção, e eu tenho vários exemplos para isso. Vamos lá, doutora. Então, o objetivo dessa palestra aqui, que eu montei para vocês, era orientar o empresário e seus fornecedores de opinião. Quem são? Contador, advogado e o RH. Se tiver um administrador, que talvez seja vocês um dia, tentem influenciar o dono. Tá? E aí, como é que faz isso? Eu vou falar isso para vocês. Estimular a inovação no modo de gerenciar uma empresa,
e melhorar o resultado dos negócios pelas empresas que vocês irão gerenciar. Pensem nos 4 aspectos. Não é só aumentar o volume de produção, não é só aumentar o lucro. Pensem nos 4 pilares. Na ética, na economia, nos bens, certo? Prestem bem atenção nos 4 pilares. Vamos lá, doutora. O que é preciso saber? O empresário deve manter atento às boas práticas, bem como conhecer diversas ameaças e oportunidades. A nossa legislação no Brasil é um inferno. Ela lhe ameaça o tempo todo, como também vocês têm que descobrir os atalhos. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa legislação? Dá para ganhar dinheiro e vocês vão ver aqui na palestra. Um dia desse eu ando muito, tá? Quando ganha dinheiro, você vai dizer, como é que eu vou dar lucro para o meu chefe? Aí o chefe de vocês vai olhar para vocês e vai dizer, como é teu nome? Daniel. Aí Daniel, tu é o cara. Ele vai dizer, tu é o cara. Mas nunca ele te solta. Um dia desse... um dia desse, eu estava no avião e eu sempre sou conversador. Converso com aqui, tá, né? Aí a mulher chegou para mim, aí disse assim, tu faz o quê? Aí, tu trabalha com o quê? Aí eu disse, eu dou dinheiro para os meus clientes. Aí, meu amigo, tu acaba de dizer isso à mulher. Aí ela disse, aí ela ficou doida, né? E aí, finalmente, eu estava indo para Santa Catarina, dar um treinamento lá de NR10, tá? Na Celesc, e depois eu fui na VEG, e o fornecedor de tintas era nosso cliente. E ela trabalhava nesse fornecedor de tintas. Vê como o mundo é pequeno, né? Tudo certo, doutora? Tá tudo na paz? Você é meio apavorada, mas tá tudo bem. E aí, eu disse a ela que dava dinheiro. Isso gerou uma curiosidade. Ela virou cliente. Porque depois eu fiz essas contas que eu vou fazer hoje com vocês, com ela. E até hoje é cliente, tá? No Nordeste é a gente que faz os laudos, é a gente que faz as medições dos vapores orgânicos das tintas que ela vende. E ela vende tinta para um bocado de gente aqui. Era a VEG Tintas, tá? Vamos lá. Então, gente, onde é que tem ameaças? Crime ambiental. A empresa pode receber multas. Corrupção nos órgãos públicos. Vocês vão ter prejuízo de todo jeito, porque mexe com a imagem da empresa. Descumprimento das normas de segurança e dívidas trabalhistas. Prestem bem atenção agora. Descumprimento das normas de segurança do trabalho e dívidas trabalhistas. Como é seu nome, doutora? Meu? Stephanie. Aí, Stephanie, tu vai para aquele restaurante bem chique. E aquele restaurante tá bombando. Tá. Todo mundo vai, que tem uma moda em João Pessoa, né? Aí como é que aquele restaurante, depois de 2, 3 anos, fecha? Como é que pode? Um negócio bombando, todo mundo ia, o melhor restaurante, como é que ele fecha? Tem 2 razões. Uma, que ele pegou um empréstimo, ele pegou um financiamento, não conseguiu fazer com que aquele financiamento rodasse o giro da empresa. Então ele às vezes pega o dinheiro e vai fazer, começa a ganhar dinheiro, aí compra logo um carro bonito, vai fazer os 15 anos da filha, a mulher começa a pedir dinheiro para fazer viagem, o status fica maior e ele não consegue transformar aquele dinheiro para a empresa. Vai quebrar. E a outra, dívidas trabalhistas, ações trabalhistas, é um inferno. E esses 2 aqui, esses 2 últimos, descumprimento das normas de segurança e dívidas de trabalho, quebra hoje 80% das empresas, sem você saber. Então guardem o assunto social que eu vou falar lá no final, tá? Vamos lá, doutora. Para garantir a sustentabilidade ética, a empresa deve estabelecer regras de conduta que respeitem os princípios éticos e incluir no seu processo de seleção a identificação de candidatos com valores pessoais compatíveis com esses princípios.
A liderança tem que dar o exemplo. Quando você for contratar alguém para trabalhar com você, vocês escrevam quais são os valores que a sua empresa deve ter. Na hora que você for contratar um funcionário, tente contratar alguém que pareça com você, porque é importante que as pessoas tenham a cultura da empresa. Às vezes você tem uma cultura, ele tem outra. Cara, vai dar choque. Em algum momento vai dar. Então, tente contratar em pessoas não só honestas, mas que tenham os princípios que você tenha. Na contratação, a gente erra muito, porque a gente coloca pessoas erradas na nossa empresa, tá? Mas, antes de tudo, vocês têm que mostrar que a empresa tem valores e que ela tem princípios éticos. Porque senão, vocês não vão ter o respeito do seu funcionário. Eu morava em Brasília, como é? E da sociedade. Aí, me diga uma coisa, aí tem vários exemplos. Aí a sociedade não vai nem querer consumir o seu produto. Vocês se lembram de uma cerveja que alguém passou mal, tal, uns 5 anos, que ela quebrou? Quem é que vai tomar mais aquela cerveja? Deixa eu contar outra história a vocês, e essas nem tem muita culpa. Tem, porque teve um trabalho... Eu gosto de um vinhozinho, tá? E teve 3 vinícolas que saíram na mídia com trabalho escravo. E nem foi ela, eram as terceirizadas dela. Mas saiu quem? Quem saiu lá na mídia? Ninguém compra mais o vinho. É novela. Deixa eu contar outra história a vocês. Um cliente nosso. Eu não gosto muito de dizer o nome das empresas, mas foram essas aí. Veja que marca. Deixa eu contar só mais uma história que não tem nada a ver com ética, mas tem a ver com visibilidade e marca da empresa. Eu tinha um cliente que se chamava HSBC. O HSBC é um banco inglês. Vou até contar essa história, não tem nada a ver com a aula, mas acho que vale a pena para a gente ter ideia do que é marca e do que fica. Certo? O HSBC era um banco inglês, é um banco inglês, tá? E aí, meu professor, como é que tá? Tudo na luta? Deu certo? Deu, achei no celular. Foi, né? Você saiu tão agoniada que eu disse, não, calma, vamos lá. Vamos contar essa história do HSBC para poder fazer as contas que eu quero fazer com vocês. O HSBC é um banco inglês que está em 152 países. Na época que ele veio para o Brasil, ele comprou o Bamerindos. É um banco velho, da turma mais velha que se lembra, né? E aí é um banco inglês com um padrão diferente. E ele está em 152 países. E ele tinha uma agência em Hong Kong. Uma agência grande. E essa agência tinha mais de um andar. E um cliente foi mal atendido, como em qualquer banco do Brasil, né? Só que o cara foi na casa, pegou uma bomba, voltou para a agência, acendeu a bomba e jogou no gerente. Essa bomba, o banco muito bonito, com carpetes, com cortinas, gerou um incêndio. Esse incêndio era numa agência que tinha vários andares. Morreram funcionários e morreram clientes. E a CNN Internacional, marca lá a marca HSBC, a agência pegando fogo, numa avenida gigantesca, e sai lá, 24 horas. Manchou a marca HSBC. Até ela explicar que foi um doido, que jogou uma bomba, tá vendo a marca HSBC pegando fogo. Isso marca as pessoas. E aí, o que foi que o HSBC fez? Juntou todo mundo, morreram pessoas. E morreram clientes e morreram funcionários. E aí, gente, fiquem logo sabendo, logo de hoje, quando morre gente, um funcionário da sua empresa vai ter inquérito policial, vai ter Ministério Público do Trabalho querendo arrumar um culpado, vai ter justiça, vai ter prisão.
certo? E aí, quando foram fazer a perícia, começaram a ver que, peraí, o HSBC estou livre, porque foi um cara que jogou, eu não tive culpa nenhuma. Aí começaram. Os funcionários tinham treinamentos de primeiros socorros? Aí começa. A agência tinha plano de rotas de fuga? Como é que estavam as instalações elétricas da agência? Aí vocês que são administradores dizem, o que é que eu tenho a ver com isso? A administração envolve tudo isso. E aí o HSBC foi punido, mas aí ela fez um trabalho internacional. E nessa época que ela veio para o Brasil, ela quis fazer um padrão internacional. E as agências do HSBC eram diferentes. E quando ela chegou, ela contratou a Ambientec. Certo? E a Ambientec, nós tínhamos um contrato nacional com a HSBC e nós fazíamos todos os laudos PPRAs, PCMSOs, treinamento de CIPA, laudo ergonômico. A gente tinha um padrão diferenciado. A gente fez esse mesmo trabalho, eu oferecia esse mesmo trabalho, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco. BNB, Bradesco, não quer, Itaú não quis. A gente ainda chegou perto do Santander, mas só o HSBC fez o trabalho. E o Citibank também, mas nunca fechou uma coisa, mas o HSBC. Aí o HSBC saiu do Brasil por conta da ética. Ele se envolveu em atrapalhadas na época também, e aí ele saiu do Brasil. Tá? Só estou contando essa história. Mas não foi comprado pelo Santander, não? Foi não. Ele saiu. Foi não. Foi mais ou menos. Vamos voltar para cá. Poxa, mas tipo assim, eu cheguei atrasado, né? Mas assim, eu acho que as empresas, elas, assim, é muito difícil que a empresa fale, tipo a Vale, né? A Vale matou um rio, duas cidades, destruiu, matou não sei quantas pessoas, e ela fez todo um trabalho, ela faz um trabalho hoje em dia de sustentabilidade. Ela tenta fazer um rebranding, né? Ela tenta fugir da mídia, é isso que ela faz. faz um greenwashing. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Tenha calma. Guarda essa pergunta aí que a gente vai chegar. Para garantir a sociedade que está operando de modo ambientalmente sustentável, mantendo dignidade e bem-estar, a ideia é a gente vai fazer agora uma transição entre os aspectos, entre a legislação tributária, a legislação trabalhista, o Código Civil, e vocês vão tentar identificar como é que vocês vão poder dar dinheiro aos chefes de vocês ou fazer prosperar a empresa própria de vocês. Tá? Vocês vão perceber que a legislação ela tem ameaças e oportunidades. O que é que vocês têm que fazer? Pegar as oportunidades e colocar, fazer um cálculo exponencial nela. Vocês têm que fazer com que isso apareça. E as ameaças, vocês têm que trabalhar para vetar que elas aconteçam. E isso acontece e vocês têm que trabalhar com as legislações que vocês têm. Eu volto a dizer, tributária, trabalhista, civil e uma do INSS que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Agora, as obrigações ambientais a maioria das empresas, elas têm que ter licenças ambientais, certo? E aí, na hora que você faz as licenças ambientais, são empresas que são potencialmente poluidoras, elas têm um risco de multas por passivos ambientais. Dentro das licenças ambientais, normalmente elas têm as condicionantes. Vocês, como administradores de empresa, vocês têm que contratar empresas que façam para cumprir essa legislação. Por quê? Porque normalmente as multas para uma Vale não é alta. Mas para um micro e pequeno empresário, as multas que existem são altas. Tá? Vou passar, doutora. As empresas hoje são obrigadas a ter
Programa de resíduos sólidos. Aliás, para que a gente diga que uma empresa ela é considerada ambientalmente correta, ela tem que gerar seus resíduos. Certo? E as empresas que não fizerem o gerenciamento dos seus resíduos, também estão sedentas a receberem punições dos órgãos ambientais. É o futuro? Não, já é agora. Não, mas é porque no Brasil ainda é muito ultrapassado. Quer dizer, não conseguiu implementar o que na Europa é implementado, por exemplo. Lá na Europa, o pessoal tem a logística reversa dos produtos. Quando você vai comprar um produto novo, eles pagam para comprar o antigo seu, dá desconto. A maioria dos produtos lá são embalagens retornáveis de verdade, não é embalagem plástica que nem a gente utiliza. A gente pode ser campeão de recorde de reciclagem de alumínio, mas lá a gente utiliza vidro, utiliza plástico. Pois é, então a gente está num país de terceiro mundo, que as pessoas não são educadas. E os nossos empresários também não são educados. Não, mas eles vão lá para fora. Eles veem como é lá fora. Aí é você é que tem que dizer ao empresário, e se a empresa for sua, você tem que estabelecer essa política. E você se tornando um HSBC no Brasil, você acha que você vai engolir o seu concorrente. Tenha calma, vamos lá. Tudo isso que a gente falar, por exemplo, uma oficina mecânica, o óleo vai para onde? Tem uma empresa que faz a coleta. Tem empresa que faz a coleta. E na hora que você vai lavar o carro, ela vai para onde? Existe uma separação da água suja e da água limpa? Eu quero que vocês entendam que vocês têm uma parcela. Você tem um lava-jato, você tem uma parcela, você tem diversas oficinas que não cumprem nenhuma legislação. E se tiver fiscalização, gente, aí você diz, não, esses caras já trabalham há 20 anos assim. Vez por outra, eu sou chamado para fazer uma perícia numa empresa. Vez por outra, essa empresa quebra. Porque ela não vai aguentar uma multa de 100, 200, 300 mil reais. Porque o cara só tem faturamento de 50 mil por mês. E normalmente ele não consegue juntar. Vamos lá, doutora. Ruído ambiental, tem empresas que geram ruído ambiental. Né? Ou vocês percebam como é que era o forró antigamente e percebam como é a Domus hoje. Quem está do lado de fora não sabe nem que está tendo show na Domus. E eu morava no Bar dos Estados e eu escutava todos os shows do Espaço Cultural. Era bom demais, né? Beto Barbosa, escutava. Não é possível mais isso. Não é possível. E aí eu falo isso da questão do ruído ambiental para a indústria. Pode passar, doutora. Plano de emergência ambiental, pode passar. Plano de gerenciar a água, pode passar. E o que é que eu quero dizer para vocês? Existem várias práticas ambientais. E se vocês forem administrar uma empresa e levarem uma multa de R$100, de R$50, o dono vai olhar para você. Como é seu nome, doutora? Doutora Elizabeth, você gerencia a minha empresa? Como é que você deixa chegar? Como é que eu levo uma multa de R$300, de R$100? Vai tirar R$10 de alguém. Ele já vai olhar para você com maus olhos. Você tem que lembrar ele de umas contas que eu vou fazer para vocês. Tudo isso aqui são ameaças. Pode passar? Prestem bem atenção agora, tá? Obrigações, volto só no slide, obrigações trabalhistas e previdenciárias. Eu falei para vocês que vocês têm que dar lucro ao empresário. Eu só falei de ameaças ambientais. Isso vocês têm que livrar tudo. No dia que vocês levaram uma multa na empresa de vocês, dificilmente vocês vão continuar sendo gerentes dessa empresa. Tá? Agora, no dia que você der dinheiro ao seu chefe, aí tu vai ver. No dia que você der dinheiro ao seu chefe, aí tu vai ver o tratamento. Ele vai te pagar um vinho de R$500. Ele vai pagar o que você quiser.
Estou falando sério. Eu estou falando sério. Por isso que eu disse a vocês que o mundo não é tão romântico. O mundo é dinheiro. Vocês têm que dar dinheiro, lucro, fazer, mas de forma sustentável. Prestem bem atenção agora na aula, porque eu vou dizer as oportunidades para vocês. Está gravando aí, professor? Galera aí, preste bem atenção, viu? Vamos lá. A legislação brasileira cabe a toda e qualquer empresa, independente do porte e setor econômico, que toda empresa ela tem que resguardar a saúde, o conforto e a integridade física do seu trabalhador. E mental. Tá? Quando eu falo isso tudo, você tem que resguardar tudo isso. Essa frase, ela é romântica, tá? Quantas empresas trabalham para manter a saúde e segurança de seus trabalhadores? Poucas. Mas a de vocês tem que fazer isso. A de vocês tem que fazer isso. Vou explicar por quê. No Brasil, na lei trabalhista, existem hoje 37 normas regulamentadoras. Ela vai de 1 a 37. E essas normas regulamentadoras é esse livro aqui. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Esse livro aqui, pode sentar, doutora. Como é seu nome? Hélida. Se lembre que você vai ter que dar dinheiro às empresas que você vai trabalhar. Nunca esqueça disso, não é verdade? Está vendo esse livro aqui? Esse livro é a Bíblia dos técnicos de segurança, dos engenheiros de segurança. É a Bíblia. Eu tenho uma empresa de engenharia de segurança. Alguém aqui acha que eu já li esse livro todo? Li nada, tu é doido, isso aqui é dessa grossura. Eu nunca li esse livro todo, até porque ele muda quase todo dia. Mas eu nunca li todo. Mas, quando eu vou numa empresa, eu faço um checklist, um resumo de todas essas NRs e faço uma auditoria legal na empresa. E mostro para a empresa o risco de multa que ela tem, que se chegar um fiscal do Ministério do Trabalho, que ela tem. E aí eu mostro ao cara que ele tem, rapaz, e aí tem um bocado de coisa que ninguém consegue cumprir essa legislação no Brasil. Nem a Vale, nem a Petrobras, nem ninguém. Mas vocês que são administradores vão fazer com que essa empresa tente cumprir essa legislação. Mas eu acho assim, que as empresas que negociam ações na cara da bolsa que tem regras compliance, elas todas têm que obedecer isso. Claro que tem. A Bíblia diz que o homem ama a mulher. Mas tem os desvios, não tem? E as amantes também. Não, calma, doutora. Ei, doutora. Calma, doutora. Calma. Certo. Calma. Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Deixa eu dizer outro segredo a vocês. Calma, deixa eu dizer outro segredo a vocês. Não existe empresa perfeita, nem aqui no Brasil, nem na França, nem no Japão, nem nos Estados Unidos. Não existe. Por isso que existe o sistema de melhorias contínuas, as auditorias internas, as auditorias externas. Você tem que mostrar que você está tentando fazer. As empresas que estão na Bolsa de Valores, eu tinha ações na loja da Americanas. Eu operava a Bolsa de Valores. E eu me lembro muito bem quando a loja da Americanas comprou o Submarino. E hoje. E fui e ganhei dinheiro com a loja da Americanas. E a loja da Americanas apareceu com um problemaço. Com seus donos, que também são donos da Ambev, que são donos do Banco Garantia, que são donos da Brahma, que tem ações na Heineken. Não tem ninguém ali. Certo? Então não existe. Eu queria que o mundo fosse romântico. Mas a gente vai chegar lá. Tenha calma, porque se a gente for discutir... Até agora, as americanas não foi questão trabalhista, né? Foi questão de compra para venda, né? De fraude fiscal. Calma, rapaz. Vamos ver aqui. Vamos olhar para cá. Essas 37 normas, para cada itemzinho, existem multas. Prestem bem atenção. Vocês têm ou não têm que dar lucro ao empresário? Certo? Para cada norma número 1, norma número 5, CIPA. Alguém aqui trabalha em alguma empresa? Eu trabalho em uma empresa... Qual é a... Calma. Sou da CIPA. É da CIPA? Qual é a sua empresa? HV, Hospital Visão. Hospital Visão. Tem uma CIPA lá? Tem.
Constituída, teve eleição? Isso. Tá. Todo ano tem. Por que que a empresa dela tem que ter CIPA, gente? Porque existe o grau de risco da empresa e existe uma quantidade de funcionários. Tem que ter CIPA. E aí existe uma norma regulamentadora que regulamenta isso. Alguém trabalha em empresa pequenininha? Aqui? Micro e pequeno empresário? Doutora, tem quantos funcionários? 3. Tem que ter CIPA uma empresa dessa? Não tem. Mas tem que ter um cipeiro designado. Alguém sabia disso? Tem que ter um cipeiro designado. E esse cipeiro designado tem que ser treinado no mesmo treinamento da CIPA. Quantos empresários sabem disso? Se a empresa dela for fiscalizada, ela pode levar uma multa. E sabe como é que pode levar uma multa hoje? Daqui a pouco eu vou falar no E-Social sobre isso. Tá? Eu estou só mostrando a vocês que vocês têm oportunidades de dar dinheiro. Eu ainda não mostrei ainda, mas vou mostrar. Diga, doutor. Só uma perguntinha. O senhor estava falando sobre a questão de multa em NR17, mas o Brasil, ele tem estrutura para realmente fiscalizar as empresas mesmo? Segure também essa pergunta. Segure, que eu vou falar. Se fosse fisicamente, impossível. Mas com E-Social... É onde está o perigo? Não, é onde está a oportunidade, doutora. Existem ameaças e oportunidades. Se a sua empresa que vai lançar os dados, vê só, tu que vai lançar os dados, daqui a pouco eu vou falar nisso, segura aí, tá? Pode passar, doutora. Tudo isso aqui pode se gerar multa. E várias empresas no Brasil quebram por conta de não cumprimento dessas NRs. Calma, volta aí, na próxima. Aí chega um grande problema que vocês precisam saber. Que os engenheiros de segurança sabem, que os técnicos de segurança sabem, mas os administradores vão precisar saber mais ainda. A NR1, quem quiser chegar hoje e não assistiu o Big Brother, hoje é o dia do líder, já acabou? Não assiste o Big Brother. Vão ler a NR1. A NR1 estabelece que devem ser avaliadas e mantidas as condições de trabalho, elas devem ser, as empresas devem fazer com suas atividades, seus ambientes se tornem salubres. A NR7, através do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vai fazer os exames para verificar a eficácia desse PGR. A NR1 é o que faz o PGR, a NR7 tem que fazer o PCMSO. Vai reconhecer os riscos ocupacionais de cada trabalhador, o outro vai fazer os exames. Se esses valores, aí a NR15, pode passar, doutora, a NR15 vai dizer o seguinte, se o nível de ruído for acima de 85 e se você não proteger, você tem que pagar um adicional de insalubridade a esse trabalhador. Se o nível de calor for acima do limite de tolerância, você tem que pagar um adicional de insalubridade ao trabalhador. Se você tem um frigorífico, se você tem uma câmara fria e não proteger o seu trabalhador naqueles que adentram em câmaras frias, vocês têm que pagar adicional de insalubridade. Você que trabalha em hospital, se não tomar algumas providências, vai ter que pagar adicional de insalubridade por risco biológico. Tem setores que pagam. Tem setores que pagam, certo? E as empresas que têm riscos químicos? E as empresas que têm poeira nos seus processos? Ou vocês não acham que vão trabalhar em empresas como essa? As cimenteiras geram riscos de poeira. A sílica livre fazem com que os trabalhadores já adoeçam. Eles vão petrificar os seus pulmões. Qual é a indenização de um cara que vai morrer na empresa? Daqui a pouco a gente vai fazer essa conta. O que eu quero dizer é, calma, doutora, existe o adicional de insalubridade, grau mínimo, grau médio e grau máximo. Começamos a fazer contas agora, tá? Prestem bem atenção agora. Pode passar. Isso aqui eu vou passar, pode passar. Não vou falar sobre isso, não. Eu não vou falar de Paulo Paim, não. Alguém conhece Paulo Paim aqui? Volta só ali. Aqui. Só o seguinte. Eu não vou falar disso, não. Eu vou falar agora. Gravem que o adicional de salubridade, ele é grau mínimo, ele é 10% do salário mínimo. Grau médio, ele é 20% do salário mínimo.
grau máximo ele é 40% do salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.320. Vamos fazer 1.318, né? 1.302, né? 302. Vamos lá. Vamos lá. Guardem esse valor do adicional de salubridade. Aí vamos falar agora da lei previdenciária. Toda empresa, aí é toda, ela paga. Ela tem o seu grau de risco da empresa. 1% se ela for uma empresa considerada leve. 2% se for média. E 3% se ela tiver o risco grave. Então ela vai pegar a folha de pagamento e o INSS vai recolher o seguro, o SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Isso faz parte da tributação da empresa. Então, certo? Faz parte. E aí guarde, esse dinheiro vai para o governo. Pode passar o fator previdenciário. Aí, para quem paga a adicional de insalubridade, o governo, que de menino só tem os amigos, de besta só tem os amigos, ele sabe que essa pessoa que recebe a adicional de insalubridade vai adoecer. Ele sabe que vai adoecer. E aí ele tarifa ainda mais a empresa para quem recebe a adicional de insalubridade, quem for grau médio ou quem for grau mínimo, paga mais 6% de RAT. Para quem for grau médio, ele paga 9% e para quem for empresa de 3%, paga 12%. Vão guardando essa conta aí. Calma. Para aí, doutora. A vida da pessoa vai depender da aposentadoria dela. Calma, doutora. Tem que ter condições de manter. Calma. Pagar uma aposentadoria melhor para a pessoa. Às vezes ela não vai nem usufruir dessa aposentadoria, porque ela vai parar de trabalhar com 60 anos e vai morrer com 70. Você está do lado de lá. Você tá pelo governo ou está administrando a empresa? Pelo governo e pela empresa. Pelo governo você vai ser o ministro da Previdência. Aí você precisa arrecadar. Mas você... Mas as empresas aqui, o trabalho, o lucro em cima do trabalho do trabalhador, ela paga o mínimo. Doutor, preste bem atenção no espírito da palestra. A gente precisa dar dinheiro aos empresários. Vocês vão ser gerentes dos empresários ou vocês vão ter as empresas de vocês. Preste bem atenção. Grau mínimo, grau médio e grau máximo. O empresário, na hora que ele pagar adicional de salubridade, ele vai pagar ao trabalhador um percentual e outro percentual ele vai pagar ao governo como encargos sociais. Deixa eu dizer a você. Você sabe o que é um adicional de insalubridade, doutor? Como é seu nome? Carlos. Como? Carlos. Doutor Carlos, você sabe o que é um adicional de insalubridade? A insalubridade é uma forma que as empresas têm de pagar por aquele colaborador que está se prejudicando, entre aspas, com aquela atividade. Tá lindo. Dê 10 a esse rapaz. Rapaz, eu me emocionei agora, viu, doutor Carlos? Está perfeito a colocação dele. O adicional de insalubridade é uma compensação financeira que a legislação permite quando a gente não dá as melhores condições de trabalho para o trabalhador. E aí o governo permite que se pague 10, 20 ou 40% do salário mínimo. E aí, um dos documentos que vocês precisam ter, que eu já falei, que é PGR, PCMSO, e tem que ter o LTCAT. Toda empresa tem que ter esses 3 documentos. Vocês, como administradores, já fiquem sabendo. Aí lá no LTCAT, hoje, um documento que se recebe, hoje, se chama PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. O cara vai dizer, Edmilson, tu é doido? É desse jeito mesmo, é meio mundo de sigla. Eu posso fazer o quê? Mas vocês, como administradores, vão ter que gerenciar isso. Aí, na PPP, lá vai dizer assim, como é teu nome, doutor? Júnior. Doutor Júnior, leia ali. Declaro para todos os fins que trabalha nesta empresa em condições desfavoráveis à saúde e que assumo total responsabilidade de indenizá-lo, caso sua saúde venha a ser lesada em decorrência das suas atividades a serviço desta empresa. Você leu isso aí? Você assina isso? Você, como gerente da empresa, você assina isso? Como dono da empresa, você assina isso?
doutora que está de óculos, bem chique, bem intelectual. Você assina isso, doutora? Você mesmo, doutora. Essa aqui, essa daqui. Calma. Você assina essa declaração? Se você fosse esse trabalhador que está perdendo a vida, entregando a sua vida para a empresa, você não gostaria de ser indenizado? Está trabalhando num lugar que não tem condições. Você assina essa declaração? Você assina essa declaração? Você assina? Eu sei que Gente, vocês assinam esse preço? Alguém assina esse documento aí? Como administrador, não, né? E como trabalhador também assina? Quer dizer que você quer adoecer? Que trabalhador é esse que vai para o trabalho e quer adoecer e quer morrer? Gente, vocês têm que virar esse jogo. Pode passar aí, doutora. Quem assina isso? É a empresa que paga insalubridade. Então, comecem no dia que vocês chegarem numa empresa, que essa empresa pagar adicional de insalubridade, fiquem sabendo que vocês são péssimos administradores, que vocês não cumprem a legislação e que o empresário, o dono da empresa, está jogando dinheiro no ralo. Vou fazer essas contas de vocês. Estou falando isso de uma forma muito séria, porque várias empresas quebram por conta disso aí. Porque se não paga e tiver direito, o cara entra na justiça, pede adicional de insalubridade e a empresa vai ter que gastar 100, 200 mil e aí se for micro e pequeno empresário, quebra. Aquele restaurante que eu falei para vocês, que todo mundo ia, estava na modinha, ele fechou, porque um garçom, um cozinheiro, e é um efeito dominó. É um efeito dominó. É uma bola de neve, é um inferno. Para quem é administrador, corra disso. Se você só corre disso, se trabalhar preventivamente na causa. É trabalhando em fazer bons documentos, em fazer medições ocupacionais, em trabalhar realmente cumprindo a legislação para não deixar que o trabalhador adoeça. Porque se ele adoecer e ele morrer na empresa de vocês, aí tu vai ver o que é bom para tosse. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Porque aí a indenização não é mais de 100, 200, 300 reais, não. O cara vai pedir R$1 milhão. Aí um Ambev, uma Vale aguenta. Pedindo dinheiro a governo. O micro? Esse fica devendo o resto da vida, muda e assim vai. E ainda tem a mais que outros colaboradores também vão começar a entrar na justiça, né? Meu amigo, isso é um inferno. Pense no inferno. Administrador, empresa que tem muita ação trabalhista, alguma coisa tem aí. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá. A grande pergunta, diga, doutor. Uma dúvida rápida, só para ver se eu entendi. A sua primeira pergunta eu disse para guardar, não foi? Qual foi mesmo? Qual foi? Diga qual é a segunda. A segunda, no caso, veja se eu entendi corretamente. Essa documentação que o senhor acabou de apresentar, a empresa ela só vai assinar caso eu não cumpra as MR devidas. Existem várias maneiras. Isso é um grande problema. Pois é. Isso é um grande problema das empresas. Tem empresa que faz uma boa gestão, mas paga adicional de salubridade porque acha que tem que pagar. E aí, eu pagando, eu estou com um problema. Tem empresas que não fazem gestão e não pagam. Tem empresas que fazem uma excelente gestão e não pagam e enfrentam qualquer legislação. Normalmente, essa contratou a Ambientec. Aí você pergunta, eu dou ou não dou dinheiro ao empresário? Dou. E tem empresário que... Ontem eu tomei um café com um. Ele foi para me derrubar. Ele disse, eu vou diminuir os honorários desse caba. E eu já sabia disso. Ele foi para me derrubar. Um dono de uma empresa aqui. Ele disse, eu quero tomar um café com você. Aí fui para... dizendo que a empresa que não consegue, que meus honorários estavam altos. E ele não me conhecia. E eu prestava serviço, e eu presto serviço para ele. Aí no final, aí ele disse, eu queria que você se apresentasse. Aí, meu amigo, aí eu vendi o meu peixe. Expliquei a ele que ele tinha que trabalhar preventivamente, que a empresa dele, inclusive, é uma grande prestadora da Nestlé. Certo? É uma grande prestadora da Nestlé. E mostrei ele todo o trabalho preventivo que tinha que ser feito.
e que na hora da audiência e na hora da perícia eu só ia dar lucro se eu tivesse uma retaguarda por trás. Aí ele, em vez de baixar os meus honorários, sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim, faça uma proposta para mim. É assim que tem que ser vocês. Vocês têm que dar dinheiro. Eu convenci o cara que ele tem que investir na prevenção para ele não perder as ações trabalhistas. A insalubridade pode ser legalmente controlada? Pode passar, doutora. Claro que sim. O adicional de salubridade, ele é uma das poucas coisas na legislação trabalhista que não dá direito adquirido. Só tem duas coisas. O adicional noturno, você só recebe se trabalhar de 10 da noite às 5 da manhã, e o adicional de insalubridade. Você pode cortar. O cara pode ter recebido 10 anos. Ele está exposto a ruído. Na hora que eu corrigir o ruído, eu posso cortar o adicional de insalubridade dele. Não existe direito adquirido. Apesar que se eu cortar um adicional que ele já ganha há 10 anos, eu vou arrumar um inimigo. Aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz. Tá certo? E esse controle da insalubridade, ele acontece de duas formas. Por adoção de controles coletivos, certo? Controlando os limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual. Por isso que eu falo no ar-condicionado. Alguém aqui já foi numa tecelagem, numa Coteminas, numa Norfil, numa Brastex? Alguém já entrou? Todos os teares são barulhentos. Mas por que, doutora, na hora que eu vou construir a minha fábrica... Calma, doutora, calma. Quando você tiver uma tecelagem... doutora, quando você tiver uma tecelagem, por que você não pede ao projetista para que ele envie tecelãs abaixo de 80 decibéis? Aí você não vai ter que entregar protetor auricular a ninguém, Taline. Você já vai ter resolvido o problema. Entendeu? Então, assim, o empresário... Quando o layout da empresa, como o alpargatas. Eita danado. Os laudos da alpargatas. Máquinas, ruídos de carrinhos de pallet, ruídos. São vários. E um trabalhando. Muitas pessoas ao mesmo tempo. Várias máquinas operando diferentemente, cada uma a sua função. Como é que a gente ajusta esse controle de salubridade e diminui o ruído disso aí? Ai, Deus do céu. Eu presto serviço a alpargatas. Tá? Os laudos da alpargatas são escritos por mim. E a alpargatas é uma empresa complicada. Por quê? Porque o layout dela é desse jeito. Às vezes você está aqui passando prime e o outro está aqui com solado do lado. Se eu pudesse isolar esses locais, porque tem áreas que geram barulho. Se eu pudesse isolar uma área, eu tirava da outra. E eu presto serviço para alpargatas de Campina Grande, a que faz as Havaianas, que são 8.800 funcionários, tá, gente? É a maior empresa da Paraíba. 8.800 funcionários tem lá. E daqui vai aumentar e vai consumir gás também, se Deus quiser. Mas assim, toda empresa tem chances de melhoria. Deixa eu contar uma história a vocês. A BMW, quando chegou no Brasil, ela se instalou em São José dos Pinhais. Tá? BMW, empresa alemã, né? E nesse dia eu estava lá em Curitiba. Na reunião com a BMW. E os alemães são muito corretos. Chegaram e disseram o seguinte, nós queremos instalar uma fábrica aqui no Brasil e queremos cumprir aquelas 37 NRs. Os caras respeitam pra caramba. A legislação brasileira é pau. Aí... E ele estou querendo contratar uma Ambientec para cumprir essa legislação. Aí a gente estufou os peitos, né? É agora. E na fase de projeto,
nós fizemos um layout na fábrica de São José de Pinhais, da BMW, e lá a gente conseguiu separar as áreas de ruído uma das outras, porque na fase de projeto, lá não tem problema de calor, todo mundo trabalha no ar-condicionado. Todas as soldas são mecânicas, então o cara não respira. As áreas de tintas, todas têm exaustores em cima. Os funcionários, a BMW não paga adicional de salubridade. Todos trabalham com cremes, então não tem penetração de óleo e graxa. E lá tem funileiro, tem mecânico, mas na fase de projeto, ela contratou uma empresa e ela conseguiu deixar o layout importante, tem um trabalho de laudo ergonômico e a BMW não tem problema com insalubridade. Mas o vizinho dela, a Volvo, é cheio de problema. E se você for atrás, a maioria das concessionárias de veículos de João Pessoa tem problemas com adicional de salubridade. O que é que eu estou dizendo para vocês? Está cheio de mercado para vocês darem dinheiro para essas pessoas. Eu realmente trabalho para caramba. Vocês não têm noção como eu trabalho. Mas eu só fecho um negócio quando eu convenço um camarada que ele está perdendo dinheiro. Aí eu vou dizer, sabe por que eu digo a ele? O primeiro ano você só me dá 50% da economia que você vai ter. Agora você vai ter que fazer tudo que eu disser. No outro ano, você me paga só os honorários. Aí ele fecha e sabe quem é que vai me contratar depois? O concorrente dele. E sabe quem vai me indicar para o concorrente dele? Ele mesmo. Porque normalmente eu vou no sindicato patronal, tá todos os donos de concessionária, aí eu faço um trabalho na Kia Motors, aí eu faço o trabalho, como é o nome daquela outra que tem um negocinho, que ali, eu esqueço até o nome dos clientes, viu? Hein? Atrás da Honda. Né? Geraldo é o dono. Citroën. Entendeu? E assim vai. Vamos lá. E onde está a oportunidade tributária, gente? Eu não disse a vocês que a gente ia juntar a parte econômica, a parte civil, a parte trabalhista. Se a gente não tiver que pagar... Passa aí, doutora Taline. Vamos lá. Preste bem atenção agora. A gente estava falando de concessionária de veículos, né? Normalmente, a oficina mecânica, lá tem um mecânico. Deixa eu dizer um negócio a vocês. O mecânico, mecânico que não pegar em óleo e em graxa, não é mecânico. E, normalmente, o óleo e graxa, por que eu falo isso? Ele tem hidrocarbonetos aromáticos. E o hidrocarboneto aromático gera adicional de salubridade se você não proteger o trabalhador pelas vias respiratórias e pela absorção dérmica. Então, você tem que proteger ele das vias nariz e boca, para que não entre o produto no corpo dele e que você proteja ele com cremes. Ninguém usa luva, não. É creme. Eu vou botar ele para usar luva. Nem o mecânico gosta de luva. Ele perde o tato. Não adianta você botar uma luva de jogador de goleiro, não. Não vai usar. Ele perde tato. Então, você vai botar um creme. Luvex. E a condição dele é insalubre. Normalmente, é 40%. Vamos dizer que ele tem um salário de 2.000, salário base da conversão, e para cada R$1 que você paga ao trabalhador, o empresário paga mais um de encargos sociais. Quem disse isso foi Pastore, um dos maiores economistas da FIEP. Tudo tranquilo, doutora? Tudo bem. Um dos maiores economistas da FIEP. Então, na hora que eu pago R$1 ao trabalhador, eu pago mais um ao governo. 106, adicional de RAT, vamos dizer que a empresa é uma empresa de grau leve, então ela paga 1% de SAT e 6% de adicional de RAT. Por isso que eu fiz aquelas contas com vocês. Vira o jogo aí, doutora.
40% do salário mínimo dá quanto? Faça uma conta aí. Né? Esse salário mínimo ali, eu estou botando ali, certo? 40% na época era um valor, certo? 520,80. Se você paga 520,80 ao trabalhador, você paga mais 520 ao governo. E o adicional de SAT, você paga mais 6% em cima da folha de pagamento. Então, o que é que eu digo a um empresário? Espera aí, se tu não pagar esse adicional de salubridade, tu não tem que pagar esses 512 ao trabalhador e, consequentemente, tu não vai pagar esses tributos ao governo. Aí o que é que eu vou dizer a ele? Bicho, bota uma luva e bota um exaustor. Na hora que o cara for aplicar isso, a gente faz a medição, dá abaixo do limite. E eu não já vi que a NR15, a gente pode cessar o adicional em qualquer tempo, eu não disse isso? É isso que a gente tem que dizer ao empresário. Aí ele vai olhar para você com outros olhos, ele vai dizer, aí imagine uma empresa que tem 20, 30 mecânicos. E ele paga todo mês. Porque ele acha que tem que pagar o adicional de salubridade, porque ele vê as ações trabalhistas dos outros. Aí ele diz, rapaz, eu vou pagar. Só que se esse cara adoecer, aí ele vai pagar 1 milhão, cara. E se esse cara morrer, depois eu vou fazer essa conta com vocês. Aí ele vai olhar para você com outros olhos. Entendeu aí, mestre? Você deu um exemplo da BMW que eu achei bem interessante, né? Porque foi na fase de projeto. Quanto é um carro da BMW? Quantos carros um trabalhador não fabrica? Quanto de lucro, você falou que é R$2? Mas a Ford também tem lucro, a Toyota também tem lucro. Todas as empresas têm lucro. Mas todas perdem muito dinheiro. Ganham muito mais do que Mas perdem, você tem que fazer com que ela ganhe mais. Na hora que você paga adicional de salubridade, faça essa conta. Não sei de que lado você está. A gente está administrando a empresa. Não, mas a gente é trabalhador também. A gente vai sofrer, a gente vai precisar. Mas aí você, como trabalhador, não vai estar administrando. Você vai estar somente... Você tem que pensar como administrador. Como trabalhador, é outra cabeça. Depois eu vou chegar na do trabalhador. Então a gente vai fazer o papel de capitão do mato, né? Capataz, a gente vai... Não, você vai fazer o trabalho para deixar a empresa sustentável. O senhor mentiu da questão de 3 empresas que foram denunciadas por trabalho escravo. Deixa eu dizer um negócio a você. A gente tem empresas pequenas, frigoríficos. Vocês sabem por que a Cian quebrou? Alguém já ouviu falar na Cian? Por que a Cian quebrou? A Cian também tinha problemas nos seus abatedouros e a Cian também teve problemas de adicionais de insalubridade. E que a Cian também tinha câmaras frias e ela também não pagava adicional. Quando gerou-se um problema, não se segurou mais. É dívida em cima, atrás de dívida, dívida atrás de dívida, e ela terminou, quem diria, uma Cian quebrar. Os custos da insalubridade, se vocês fizerem os laudos e se vocês derem o EPI e se vocês fizerem os exames, vocês têm condição de comprovar que o funcionário não trabalha em ambientes insalubres. E aí vocês vão dar dinheiro a ele. E tem outra aula, rapaz. E uma parcela só, Tchau. Valeu, meu querido. Eu ainda ia fazer as contas, viu? Depois eu vou dizer o livro. Né? Tá bom. Obrigada, boa noite. Boa noite. Pode passar, doutora. Esse é o custo da insalubridade. Vamos lá. Não, porque eu acho que ele está pensando como empregado. E ele tem que pensar como administrador. Ele tem que diminuir os custos da empresa. O ponto de pensamento dele. Ele é assim, professor, né? Ele é assim, dá uma percepção de corta essa parte da gravação.
É chato ver, a verdade é essa. Eu estou dando aula para administradores. Eu não estou vendo nem como funcionário, porque a gente está falando aqui até agora, pelo que eu entendi, está falando em trabalhar a prevenção. Se eu tô falando Isso, prevenção, vamos lá. Exatamente. O que mostrar foi que ele fez. No lugar de pagar essa unidade, eu vou aqui no meio, na fonte, e vou cortar esses ganhos. O que eu estou... o mecânico que ganhava insalubridade, ó, na hora que eu corto o adicional dele, na hora que eu invisto, e aí eu invisto R$ 1.200, quando eu pego o adicional de insalubridade que eu tenho que pagar mensalmente, vai dar uns R$ 5.000 por mecânico, por ano. E às vezes eu tenho que investir R$ 1.248 para regularizar a situação. Pode passar, doutora. O mecânico novo, ele não vai nem receber, porque eu já vou deixar, quando eu for contratar ele não vai nem receber o adicional de insalubridade. Então é só lucro, certo? Pode passar. Aí, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, que vocês precisam agora entender isso. Por que os empresários pagam adicional de insalubridade? Eu não quero saber da vida alheia. O medo de processo, o que mais? Tem algumas profissões que realmente são necessárias, né? Está dentro. Quando você previne aquilo, não se torna necessário. Não, mas tem um exemplo, raio-x. Mesmo que você previna, você tem que pagar, não é isso? Ou não? Vamos lá. Mas aí quando o gestor, vamos supor, uma empresa de família, o pai está lá direcionando a empresa, ele não tem o conhecimento e a informação necessária, ele vai pensar como se meus concorrentes estão pagando, então eu tenho que pagar para não sofrer o processo. Vamos lá. Tudo que vocês falaram está certo. Existe uma questão cultural, certo? Ao longo da história, quando a gente estava no governo militar, o Ministério do Trabalho, ele fazia com que as empresas pagassem o adicional de salubridade para gerar renda para o trabalhador. Os sindicatos que protegem o trabalhador não vão enfrentar ninguém. Não enfrentam o governo, não levam esse assunto, porque ele acha que o trabalhador vê o adicional de salubridade como uma renda. E isso não é renda. O empresário está comprando a saúde do trabalhador. E aí o sindicato não faz um trabalho para melhorar as condições de trabalho. O governo nunca toca nesse assunto. Não, é porque, vamos ser bem sinceros, o nosso Congresso Nacional, ele é muito mais patronal do que trabalhador. E os nossos deputados e senadores não levam esse assunto. Tanto que essas NRs são de 1978. Elas estão completando 40 e tantos anos aí. 45 anos. Outra coisa, o trabalhador quer ganhar aquele adicional de salubridade. Vai tirar alguém que já recebe. Então, mas tem uma coisa que o empresário não faz. Ele nunca fez essas contas. Nunca. Nem o contador fez. Edmilson, teve algum caso de alguma empresa, né, com sua vasta experiência que você passou, que mesmo alterando essa questão, né, deixando de pagar o adicional de insalubridade, fazendo as modificações necessárias, mesmo assim, alguns funcionários colocaram na justiça? Mesmo assim, colocavam na justiça. Por que mesmo assim os funcionários colocam na justiça? Porque existem os advogados que vão lá. Existem os advogados que vão lá. Calma, gente, calma. Existem os advogados que aventuram. Só que quando os advogados entram com ação e não ganham, eles começam a... Eles recebem... Mas eles não ganham. Aí, nesses casos, normalmente não ganha. Deixa eu dizer outra coisa a vocês. Ganha na justiça do trabalho não quem tem razão, quem tem a melhor prova. E aí a gente tem que deixar a empresa munida de provas. E aí que provas são essas? Exames, medições, porque se não tem superação de limite de tolerância, ficha de EPI, cumprimento, treinamento. Então vocês têm que ter gestão.
de saúde e segurança dentro da empresa. É isso que o colega ainda não enxergou. Que ele precisa, vocês precisam mostrar para o empresário, empresas que pagam, eu adoro pegar empresas que pagam adicional de salubridade, adoro. Porque eu sei que eu consigo neutralizar tudo. Só não consigo neutralizar o risco biológico em hospitais, porque a legislação, não que no hospital o pessoal é obrigado a pagar, porque a maneira que ela é escrita está errada. Porque se não fosse assim, existe a biossegurança, se fosse assim, todo enfermeiro tinha AIDS, todo médico tinha AIDS, todo odontólogo tinha AIDS, e não é assim, ninguém adoece. Adicional de insalubridade, você vai adoecendo aos poucos. Esse é o conceito do adicional de insalubridade. No hospital, ou você está doente ou não está doente. Isso não é insalubridade. Mas o conceito da NR15 está errado. Isso eu já falo isso e eu falo para os juízes. Porque todos são meus alunos. Todos os juízes e desembargadores do TRT 13, do TRT de Recife, do TRT do Piauí, da Bahia e de Brasília, quem dá aula, eu digo a um. E sabe o que é que eles me dizem? Quem tem que mudar isso é a legislação, são os nossos deputados e senadores. E eles têm que cumprir e têm que fazer o julgamento dessa forma. Mas na justiça ganha quem tem razão. Agora, o empresário que não acordou para Jesus, como a gente diz, está ascendente a, vamos falar aqui, está gravando aí, a levar fumo. Vai quebrar um dia. Vamos fazer mais contas. Obrigatoriedade civil. É dever da empresa garantir as instalações acessíveis, seguras, saudáveis, né? E a empresa tem que ter os seus cumprimentos. Por exemplo, NR35 é uma norma de altura. Quem trabalhar acima de 2 metros tem uma série de coisinhas que tem que ser cumpridas. E vocês que vão ter isso? Claro que não. Mas vocês têm que ter técnicos e engenheiros de segurança ou empresas que passem, que deem essa consultoria para que vocês cumpram a legislação. Porque o advogado, normalmente, ele não tem essa expertise, nem o contador. Pode passar, doutora. A todo dano cabe uma reparação. Quem é advogado aqui? Você é advogado, né? A todo dano cabe uma reparação. Então, se você tiver um acidente na sua empresa, aí a parte civil vai entrar. Aí você vai responder também criminalmente, certo? E aí é preciso entender que, vamos lá, doutora? É preciso entender que um trabalhador da construção civil tem 30 anos. Qual é a conta que o juiz faz? Ele é servente de pedreiro, ganha R$1.000. Botei aí, porque ele ganha R$1.000. E aí, os encargos sociais dele é de 33%. Quando eu somo 13º, férias, tal, certo? E tem uma expectativa de vida de 65 anos. Hoje já é 73, 74 anos. Quando o cara morre, a conta que o juiz vai fazer é, se esse cara trabalhasse até 65 anos, essa aí, ó, 65 menos 30, 35 anos, número de meses 12, vezes 980, que não é mais esse o valor, é 1.300 e alguma coisa, vezes 1,33, o custo de uma morte. Mostra aí, Taline. Oxe, foi que houve ali. Ficou cortado. R$515 mil. Um servente de pedreiro é 500. Quem é que tem R$500 mil para dar de indenização? Aí o cara diz, caramba, eu devia ter investido num cinto, num projeto de linha de vida. Veja como um empresário corre riscos no Brasil. Porque a gente é campeão de acidente de trabalho. E será que vocês vão trabalhar numa empresa que vai ter acidente de trabalho? Não sei. Eu sei que todos os dias eu luto para não ter um acidente da PB Gás. E ainda tem assim, você tem que lidar ainda com... Estou falando assim que eu tenho um cunhado que é técnico de segurança do trabalho da cozinha da Samsung, em Manaus. E ainda tem umas coisas assim, você tem que lidar com o comportamento de certos... E todos os dias. E ele disse que já salvou várias vezes a Samsung gente que bota a mão dentro do liquidificador para perder um dedo para
Não está em prisão da justiça. Bem, aí, Se não fosse a filmagem, a empresa ia ter que pagar ainda. aí, vamos lá. Tem doido para tudo. Tem doido para tudo. Aí, vamos lá. Vamos continuar. Aí, vamos sair da construção civil. Vamos botar agora uma loja do shopping. Quem é que trabalha no shopping aí? Você trabalha no shopping? Qual é a sua loja? É? Então, vamos lá. O cara tem 40 anos, levou uma queda. Assessor comercial, um salário de 2.500. Tá bom esse salário? Tá fraco, né? Tá fraco, né? Mas se botar o salário de 10 mil, vai quebrar a perna de alguém de 10 mil? Pense que agora você está como administrador, tá? 2.500, encargo de 3 meses. E ele ficou 3 meses parado. Os primeiros 15 dias é a gente que paga e o 16º ele entra no INSS. Só que ele quebrou a perna e ficou com um déficit na perna. A perna já não anda igual. Aí o advogado chega e disse, foi no trabalho? Foi. Será que abriram o CAT? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Aí começa, a culpa foi de quem? Né? Aí vamos lá, 3 meses, 2 mil, qual é a conta? 10 mil reais numa continha o cara perdeu. Aí de cara. Pode ir, doutora Thaline. O que é que acontece? O que é que vocês têm que fazer como administradores? Vocês têm que ter uma parte da empresa que tem que ser cumprida. E o trabalhador também tem que cumprir, viu, doutor? Como é seu nome? Exatamente isso que você falou. Na segurança do trabalho, tem uma parte do trabalhador e tem uma parte do empregador. Vocês, como administradores, gerentes, donos de empresa, o que é que vocês têm que fazer? Primeiro, cumprir a parte de vocês. Os 50% de vocês. Porque se o trabalhador não cumprir a dele, quem vai morrer é ele. Mas vocês têm que cumprir a de vocês, para se resguardar. Vamos lá, doutora. E como é que faz isso? Antecipar-se aos riscos e oferecer um ambiente físico, instalações e máquinas seguras e saudáveis. É fácil isso? Claro que não é. As empresas, elas têm que se adequar à NR12 para não ter máquinas que possibilitem, mesmo que o trabalhador queira partir o dedo dele, que não seja possível. Exatamente. E aí vocês vão deixar a empresa de vocês usando uma máquina de segunda mão, porque no dia que tiver, o dono da empresa vai dizer o quê? O dono da empresa vai dizer, você como meu gerente, porque você não me avisou? Emitir ordens de serviço, capacitar os trabalhadores, supervisionar o trabalhador nas ações de medidas de controle. Essa é a parte que o empregador tem que fazer. Pode passar. Recentemente, há uns tempo atrás, teve um acidente na São Brás. Na São Brás. Na São Brás, eu fico sabendo de tudo. O rapaz que limpava E soube. cobriu a máquina. Vamos lá. Nesse caso, como é que a gente resolveu? Alguém ligou a máquina, né? Não, aí, ó, toda vez que tem um acidente, há uma necessidade de investigação. Nesse caso que tem morte, abre-se inquérito policial, delegado, Ministério Público, promotor, vão atrás de culpados, certo? Vão atrás de culpados. E, normalmente, a São Brás, que é uma empresa que tem um porte de dinheiro favorável, ela normalmente faz acordos, certo? Mas, normalmente, quem é culpado é o chefe imediato. Não é o dono da empresa, não. É o chefe imediato. Quem foi que mandou fazer o serviço? Primeira coisa não é o técnico de segurança que vai preso, não é o engenheiro de segurança. O primeiro que vai preso é, o delegado chega e fez, quem era o chefe da vítima? É aquele cabo ali. Como é seu nome, doutora? Noaja. Pronto. É a doutora Noaja quem era a chefe. Aí eu vou chegar assim para a doutora Noaja, que não tem nada a ver com segurança do trabalho. Aí na hora da investigação, pressão danada, não sei o quê. Você que mandou, ele era seu funcionário? Aí você vai dizer o quê, doutora? Já era. Você mandou ele fazer o trabalho? Ele pergunta 3 vezes a mesma coisa, é assim mesmo. Se foi você que mandou fazer o trabalho? Responda, doutora. Sim. Você sabia que para ele fazer aquele trabalho tinha que ter uma instalação de linha de vida? Não sabia?
Você não sabia? Não sabia, doutora? Você não sabia? Quem é a chefe dessa moça aqui? Quem é a chefe? Ah, é você? É você? Você não treinou ela para ela... Quem foi que mandou fazer aquele trabalho? Vocês colocaram o rapaz em risco? Cadê os treinamentos dele? Cadê os treinamentos dele? Tem não? Tudo 100? Aí se for delegado, o cara diz assim, leva. Se for o gerente, é demitido. Eu estou só mostrando a vocês como é na prática. E todos vocês podem passar por isso. Naquele acidente que teve no Shopping Maneira, que a viga caiu em cima dos funcionários, aconteceu essa mesma coisa também? Normalmente é desse jeito. Certo? Normalmente é desse jeito. E normalmente tem um perito. Perito é um cabo meio chato, sabe? Perito é um cabo meio... É um cabo chato. É, mas... E dificilmente derrubam laudos de perito. Ninguém derruba laudo de perito, é difícil. O cabo dizer que a viga caiu porque não sei o quê, é difícil um juiz rebater isso, um delegado que é formado em direito, um procurador, um promotor que é formado em direito, entendeu? O perito, ele é preciso, tá? Para você tentar provar o vício do laudo é difícil. Aí você tem que contratar um perito da empresa. Na hora de uma perícia, gente, existe o perito do juiz, existe o perito da empresa e existe o perito do reclamante. Os três vão se engafinhar e vão tentar, cada um dentro da sua condição, fazer isso. Certo? Então é assim que funciona. O trabalhador, você tem que fazer com que ele cumpra as normas, use os EPIs e colabore com a prevenção de acidentes. Agora, você tem que fazer com que, você tem que comprovar que ele esteja fazendo isso. Através de como? De fiscalizações. Se você tiver um camarada que não cumpra a legislação, dê uma advertência verbal, depois dê uma escrita, depois suspenda e depois demita, porque esse camarada não serve para trabalhar na sua empresa. Se ele não estiver cumprindo com aquilo que você está dizendo. E pior que a realidade, porque você estava dizendo quando minha irmã trabalhou no Bem Mais. Os rapazes do frigorífico, quando iam serrar a carne, eles não queriam utilizar a luva de... Rua! Aí só que você não vai dar logo rua. Você vai chamar ele, vai dizer, como é o nome dele? Dá logo uma advertência, dá outra, aí dá uma suspensão, 3 dias em casa, e depois 5 dias. Na outra, aí você demite. Inclusive, em algumas situações, EPI, justa causa. Aí você tem que comprovar, tá? Aí, vamos lá, aí continue, doutora Thaline. Aí entra o E-Social. Alguém perguntou, acho que o rapaz, ele perguntou, como é a fiscalização? Dá tempo? Vamos lá, o que é o E-Social? Eu falei para vocês que tinha PGR, eu falei para vocês que tinha PCMSO, falei para vocês que tinha LTCAT, falei para vocês que tinha PPP, falei para vocês que todos esses lançamentos, quando se paga adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, tudo é lançado nesse sistema, no E-Social. O E-Social, ele foi criado, acho que no início do governo Dilma, primeiro governo Dilma, 2011. No início do governo Dilma. A gente está em 2023. Vê como essa história é longa. Sabe por que o E-Social surgiu? Para arrecadar dinheiro. Ele surgiu junto com a Receita Federal. O Brasil existe muita sonegação de imposto. Existe muita informalidades. E o Brasil precisava que... E a fiscalização não consegue dar conta. Por isso que eu disse, guarda essa pergunta, o rapaz não está aqui, vocês passem para ele. Tá? Isso que eu estou dizendo. Tá? E aí, o que é o E-Social? O E-Social é a junção da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Todas as empresas hoje têm que lançar esses dados. Antigamente, a sua empresa, quando como é seu nome, doutora? Poliana. Doutora Poliana. Gostei do nome, viu? Pô?
Normalmente Poliana é um nome assim que de pessoas bem que tem presença. O pessoal está tudo ali. Aí estão procurando a Poliana. Isso é só resenha mesmo, doutora. Isso é só resenha. Veja só. Como é que as empresas funcionavam? Tu acha que o dono do açougue tem um PCMSO? Tu acha? Tu acha que o micro e pequeno empresário que está lá na luta dele vai parar para fazer um PGR? Não. Hoje, a gente só ia saber que ele não tinha quando o fiscal ia e fazia o livro e colocava no livro. Hoje não. Todas as empresas têm que comprovar que tem essa documentação. Se não colocar, vão ser multados. Porque todo mundo tem um CNPJ. Então, a fiscalização hoje ela é digital. O E-Social, gente. E aí, o que é que acontece? A empresa não tinha PCMSO. E o que é o PCMSO? É lá que vai dizer quais são os exames que o trabalhador tem que estar. E o trabalhador tem que ter os seguintes exames: o admissional, o demissional, o periódico, o de mudança de função e o de retorno ao trabalho. Quem é que vai fazer essa gestão? Que é micro e pequeno empresário. O administrador tem que saber disso. Quem vai lançar esses dados? Espera aí. Que exames são esses? Como é que eu vou ter exames se eu não tenho PCMSO? E como é que as empresas faziam antigamente? A empresa chegava, não tinha PCMSO, manda o trabalhador ir numa clínica lá da Lagoa, chega para você e diz assim, diga 33. Aí né, não vamos falar de ISOMES, essas coisas não, vamos falar disso não. Chega para você e diz, fala 33, você vai fazer que função? Aí você diz lá, você é auxiliar de logística. Aí o médico, apto. O cara está cheio de doença. Porque ele já veio de uma empresa e ele entra na empresa como apto. Só que ele fez amizade com a advogada, como é teu nome? Hélida. Fez advogada. Aí ela olhou na internet e viu que quem tem contato com tal produto está dando câncer. Aí o caba vai, só que ele já estava com câncer da outra empresa, não era dessa. Aí ele vai e adoece. Só que o médico disse que ele estava apto, estava tudo em ordem. Uma empresa dessa não fez uma boa gerência dos seus exames e do seu PCMSO. Uma empresa dessa que não tinha PCMSO. Então, aí o que é que o governo fazia? Espera aí, como é que esse caba fez o exame se não tem PCMSO? Ele vai saber agora via E-Social. Teve um acidente, vamos esconder os acidentes. Vamos esconder o acidente. Hoje é muito difícil esconder os acidentes, porque existem várias vias de se fazer CAT. Via sindicato, via trabalhador, via patronal. Cara, faça a investigação e informe. Porque quando você souber, o Ministério do Trabalho vai para matar. Vai para matar a empresa. Certo? Então, hoje, o E-Social, ele veio para ser lançado. E aí, quem é que vai lançar esses dados de saúde e segurança? Por que o E-Social é o terror das empresas? Porque as empresas não faziam gestão. As empresas que fazem gestão, eu trabalho na PB Gás. Oxi, não mudou nada. A PB Gás lança tudo. A PB Gás faz gestão. Mas Zezinho da esquina não faz. Não sabe nem o que é um PGR. Não sabe nem o que é um LTCAT. Não sabe nem o que é um adicional de salubridade. E ele é que vai ter que lançar agora. E quem é que vai lançar? O contador. Outro mais desorientado ainda. Aí vai lançar coisa errada. E o fiscal está lá olhando, ele consegue fiscalizar 100, 200 empresas, 400 empresas num dia. E é por isso que o governo fez o E-Social. Ele vai atrás de receita, a diminuir a sonegação de impostos, diminuir. E aí na hora que tem um CNPJ, peraí, cadê o PGR da empresa?
Cadê o INSS? Espera aí, teu funcionário, cadê a PPP? Aí quando ele vai se aposentar, não recebeu a PPP. Como é que tem PPP sem não ter o LTCAT? Bicho, é uma confusão. E a outra? O outro? O E-Social. E o pior, as informações são prestadas pelo próprio empregador. Entendam isso aí. Logo vira réu confesso. Aí as empresas que têm bons gerentes, bons administradores como vocês vão sair na frente. É aí onde vocês vão dominar o mercado. Entendam isso. Por isso que eu fiz aquela brincadeira. Ninguém dá nada a ninguém. Ninguém almoça de graça. Se vocês mostrarem que o camarada está perdendo dinheiro porque está lançando de todo jeito, agora cabe vocês a mostrarem onde está esse trabalho que tem que aparecer. Porque eu digo a vocês, eu faço isso todo dia. E todo dia eu fecho com o cliente. Por isso que eu trabalho com o Sebrae, que o Sebrae paga os projetos do Sebrae Tech. O Sebrae paga 70%. Quando eu vejo que o cara tem o perfil, eu levo para o Sebrae. Porque o trabalho vai ser 5 mil, ele só vai pagar 2 mil. E ele ainda vai dividir em 10 vezes e vai pagar o Sebrae e eu vou receber os meus 5. É assim que funciona. A gente tem que aproveitar as coisas do governo. É melhor receber 10 empresas 5 mil do que estar recebendo uma de 50. Porque quando eu perco a de 50, é uma dor grande. Mas quando eu perco uma, ainda fico com 45. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm que ter essa ideia para saber o nível de perfil que vocês vão fazer e de trabalho que vocês vão fazer. Porque esse é social, então as informações prestadas precisam ser de qualidade total. Para isso, doutora Taline, tem que ter gestão. Sem espaço para informar qualquer coisa. Para isso, os empresários precisam preparar suas equipes e garantir o que foi informado. Então, vocês, como administradores, precisam entender que o E-Social, hoje em dia, nada mais é do que a colocação em prática de tudo isso que eu comecei a falar na palestra. Não sei se vocês se lembram, eu disse, eu vou falar ambiental, vou falar da parte tributária, vou falar da parte trabalhista e vou falar da parte civil. Para que uma empresa se torne sustentável, vocês têm que fazer com que essa legislação seja cumprida. E uma afeta a outra. As ameaças e oportunidades estão aí. Tributariamente, vocês podem fazer. É aquela conta que eu fiz, eu faço com os empresários. Ou tu acha que o cara me contrata porque eu sou bonito? O cara me contrata porque eu vou dar dinheiro a ele. Porque se ele for contratar porque ele é obrigado, ele vai tentar pagar R$100 a mim. E ele ainda vai achar que eu sou caro. Mas na hora que eu mostro a ele que ele está gastando 100 mil, e eu vou dizer, bicho, bota esse 100 mil no teu bolso, tu vai investir na tua empresa, o cara olha para mim com outros olhos. E é ele que vai me indicar para o outro cliente. Esse é o segredo profissional. Eu passei, era só 1 hora. Aí eu me empolguei, não foi, doutora? Deu quanto tempo aí de palestra? Pode deixar aí. O Instagram está aí, quem quiser acessar. E aí o que eu tinha para falar para vocês era isso. Deu muito mais de 1 hora? 9:06, vixe, foi 2 horas. Não, não foi 2 horas não, foi 1h30. 1h30. Então o que eu tinha para falar hoje para você? Hein? Não, tá faltando, o e-mail está aí, pode mandar aí. Deixa eu dizer um negócio a vocês sobre a Ambientec, tá? Deixa eu falar aqui. O cabo diz assim, rapaz, esse cabo só tem empresa grande. Não, deixa eu contar uma história da Ambientec, tá? A Ambientec é uma franchise. É a única empresa de engenharia e de serviços que é uma franchise. Ela vende franquias no Brasil. E teve um momento que eu disse que morei em Brasília. Quando eu voltei, eu comprei a franquia da Ambientec. Eu comprei a franquia da Ambientec, tá? Em 2012. E aí, os serviços dessas grandes empresas que eram captados, que eram realizados no Nordeste, sobravam para mim. Tá? Existia uma franquia em Aracaju,
existia a minha. Hoje existe uma em Fortaleza e outra em Teresina, certo? E aí, qual é o segredo da Ambientec? A Ambientec é uma empresa do Sul, nasceu em Joinville, certo? E nós temos hoje 177 profissionais de saúde, segurança e meio ambiente e ergonomia nessa empresa. O franqueador, a gente faz prova para comprar uma franquia da Ambientec. Ela é diferente de uma franquia como a Boticário, do que uma McDonald's, do que as franquias que tem por aí. Porque nós somos responsáveis técnicos. Eu tenho uma empresa de engenharia e Paulo não contrata qualquer um. Então ele avalia se você tem dinheiro, se você vende bem. E para vender bem numa empresa de engenharia, você tem que ter o conceito, porque você vai vender para engenheiros de segurança. E aí a gente faz treinamentos e aí a gente realmente... Então a Ambientec tem uma estrutura nacional que a gente consegue atender grandes empresas. E somos nós que fazemos as medições da Petrobras, da Bacia de Campos, e a gente que faz. Vale, ainda bem que eu não estava em Brumadinho, mas eu nunca fui em Brumadinho naquela época. A gente presta serviço. E a gente não só presta serviço para grandes empresas, não. Nós somos um parceiro do Sebrae e a gente trabalha com micro e pequeno empresário, onde eu consigo desenvolver esse trabalho muito mais do que numa Petrobras. Sabe por quê? Porque eu estou do lado do dono. Eu disse, bicho, é isso, ele manda fazer na hora e a gente consegue ajustar todos esses trabalhos de riscos ocupacionais, não só tem em banco, que eu falei aqui de um bocado de coisa, não só tem na Alpargatas, certo? Então, é assim, o mercado está aí, para vocês. Diga, doutor. O seu trabalho dentro de direito, como é que ele funciona? É uma espécie de consultoria em si ou vocês estão lá em um tempo na fábrica, aplicando as coisas? São vários produtos. A Ambientec tem vários produtos. Nós temos 4 pilares. Engenharia de segurança do trabalho, higiene ocupacional, que é o nosso forte, meio ambiente e ergonomia, certo? Então, normalmente o cliente chama a gente para fazer um laudo. Só que quando eu vou fazer o laudo, eu normalmente vendo outros serviços, porque eu enxergo as oportunidades que ele vai ter. E aí eu marco uma reunião com ele ou com aqueles 3 que influenciam ele. E eu convenço lá o advogado, bicho, olha a quantidade de ação, velho. Se a gente fizer isso, fala lá. Aí o cara chega e fala para o dono, aí ele consegue. A gente tem que chegar no dono. É difícil chegar no dono, mas até para isso você tem que ter um projeto. E não existe nada difícil. Se você quiser um dia, acaba chegar para mim e dizer assim, Edmilson, tu precisa fazer uma reunião com o presidente da República. Como é que eu vou chegar no presidente da República? Pode até ser que eu não chegue, mas eu vou ter uma estratégia para chegar no presidente da República. Como é que eu vou chegar? Rapaz, ele é do PT. Quem é do PT? Eu vou chegar aqui, bicho, aí vou lá, falo com o presidente do PT, aí falo com um vereador, aí, cara, agenda uma agenda lá em Brasília eu falo com quem? No final das contas, alguém vai barrar, mas eu tenho uma estratégia para chegar. Como é que eu vou chegar com o presidente de uma empresa dessa? Ou vocês acham que eu cheguei, aí eu tenho uma retaguarda por trás. Por exemplo, a Ambientec, ela tem 3 higienistas ocupacionais de uma associação brasileira de higienistas, que tem uma prova super difícil. Nós temos 3. Eu não sou higienista ocupacional com hack, mas na minha empresa eu tenho. Quando eu chego numa empresa que ela tem radiação ionizante, eu já não sou tão bom, mas o cara de Aracaju é. Aí eu vou e coloco ele no trabalho. Aí o cara vende um trabalho lá, eu vou aqui na Frutas Doce Mel, eles me pedem um laudo ergonômico, eu não sou tão bom de ergonomia, mas o cara de Curitiba é. Danilo, vem para cá, passa uma semana, vem, faz o trabalho e a gente, ninguém ganha dinheiro sozinho. A gente está numa rede de negócios, onde a dona da franquia de São Paulo é especializada em contaminação do solo. Eu já não sou tão bom nisso. Mas aí a Alpargatas vai e quer comprar um terreno que é de um posto e quer que a gente faça um estudo do passivo ambiental daquele solo. Eu não entendo nada disso. Só que eu não vou dizer isso ao cliente. Faço, aí ligo por trás e boto uma pessoa para fazer, que tem que ter expertise. É assim. Ou vocês acham que eu vou dar conta de um negócio desse? Não dou. Eu tenho que dormir também.
Mas é assim que funciona.